Olá, Rafa. Flavinha. Bom dia, pessoal. Tô super animada com essa live de hoje. Vamos esperar que o pessoal vá entrando, se somando aí. A Sil. Vocês vão me dizendo se tá legal o áudio. Tô comprovando aqui a qualidade. Oi, mãe. Bom, bom dia pra mim aqui, né? Bom dia pra mim, boa noite pra vocês aí, boa tarde. Hoje a nossa live é com a Rafaela Schiavo, do Mater Online. A Rafa já tá aí. Rafa, quando você quiser pedir a participação, eu já te aceito aqui. Tá bom o áudio, a imagem? Tá ótimo. Hoje a gente vai falar de um tema super importante, super especial, que é sobre gestação e puerpério nesse contexto pandêmico. Não consegue pedir, Rafa? O que será? É a minha primeira live daqui do meu Instagram, então eu tô ainda aprendendo como manejar essa tecnologia. Quem já sabe aí se manejar nisso pode me auxiliar? Por que será que a Rafaela não tá conseguindo pedir para participar? Será que é alguma configuração que eu tenho aqui? Tem duas carinhas aí. Clica e manda convite. Ah, tá. Deixa eu ver. Ah, tá. Eu tenho que mandar o convite, né, Rafa? Aê! Aí, ai, parabéns! Show de bola, que bom que deu Deu, certo, Vá! deu até um calor aqui. Ai, meu Deus! Deu certo, uhul! Deu certo, eba! Nossa, me deu até um calor aqui, Show! menina. Falei, só comigo que não vai dar certo essa live? Não, pronto, Ai, facinho. É nesses dois rostinhos aí. Você clica, aparece os nomes, aí só mandar o convite. eu tenho que mandar o convite, beleza. Próxima já vai estar tudo certo isso. O pessoal tá entrando, se conectando. Ai, que gostoso falar com Show! você. Nossa, que Pessoal, como eu estava saudade, falando Má, que antes. saudade. Ai, uma delícia, né? Essa coisa de. Era super reticente a essas coisas de internet, principalmente com psicologia, né? E agora eu tô adorando, porque me tá possibilitando esses contatos que a gente tanto tempo não tinha, né? Ai, Rafa, que Sim, saudade. sim. Deixa Ai, que eu. O delícia. pessoal tá. Obrigada pelo Delícia. convite, Má. Obrigada. Obrigada a você por aceitar. Obrigada a você por aceitar. O pessoal tá se juntando aí, tá começando a se unir na nossa conversa. Obrigada por todo mundo que tá com a gente aqui hoje. Aqui para mim, bom dia, para vocês, boa tarde. Mas que todo esse momento de digitalização, de tecnologia,
possibilita a gente estar pertinho, ainda que seja longe fisicamente, né? E principalmente nessa época tão necessária. Então, obrigada, Rafa, por ter aceitado. Eu vou me apresentar um pouquinho aí, porque eu tô vendo que tem um monte de gente que talvez não me conheça. Meu nome é Mariana Giúzio, eu sou psicóloga, sou instrutora de yoga pré e pós-natal e dança terapêutica na maternidade. E há alguns anos eu venho focando a minha área de atuação na perinatalidade. E atualmente, com essa digitalização toda, tenho seguido com 2 versões do trabalho, né? O atendimento em psicologia e as aulas de yoga para gestantes. E eu estou gestante da minha segunda bebê. A minha primeira tem 4 aninhos e estou gestando a segunda aqui com 26 semanas, que foi no meio dessa pandemia toda. Então tá tudo, a parte profissional e pessoal aí, tudo junto e misturada. E hoje a minha convidada especial é a Rafaela Schiavon, psicóloga também, minha colega de profissão, de faculdade, né, Rafa? Fundadora do Instituto Mater Online. Então eu vou pedir para você, Rafa, se apresentar um pouquinho para o pessoal aqui. Te dou a palavra. Obrigada, Má. Boa tarde, pessoal, para quem está no Brasil, boa noite, né? Bom dia para quem assiste aí. E meu nome é Rafaela Schiavon, eu sou psicóloga perinatal, tenho um instituto chamado Mater Online, onde eu formo psicólogos e outros profissionais da saúde para trabalhar com as questões que sou eu. Má? Oi, eu tô aqui. Eu tô te escutando agora. Eu acho... Tô te escutando. Tá. Eu acho que a internet aqui não tá boa, porque não sei se foi eu ou se foi você que acho que caiu aqui um pouquinho, mas enfim. Mas agora tá dando para escutar bem. Vamos ver como que segue. Show de bola. Deu para escutar até o final da minha apresentação? Que você estava falando do Instituto Mater Online, que forma profissionais psicólogos e outros profissionais também na área da perinatalidade. Perfeito, isso mesmo, foi o que eu falei, show. Sim, o Instituto se dedica muito a isso, né, Rafa? Tá super cheio de sucesso. E eu acho que é uma área que tem que crescer, que tem que ser conversada, que tem que ser estudada. Uma área muito importante para a nossa sociedade mesmo, né? Então, eu te felicito pelo trabalho aí, por todo o seu histórico, desde a universidade, né? Que quem te conhece sabe que é desde a universidade ou antes que você se dedica a isso. É desde a universidade, é isso mesmo. Quantos trabalhinhos a gente não fez juntas, né, de primípera? Ai, cada coisa, que delícia. E eu convidei a Rafa porque por todo esse histórico, né, nessa área de dedicação a essa área da maternidade, da perinatalidade. E Rafa, minha primeira pergunta, né, é o seguinte: a gente está aqui com o tema da gestação e puerpério na pandemia, né, e precisamos falar sobre isso. Acho que já é urgente falar sobre essa área. E ainda mais nessa época de pandemia, que está tudo caótico, tudo transformado, os comportamentos mudaram e isso afeta muito as emoções. Então eu queria saber, desde a sua perspectiva, com o trabalho com essas mulheres e famílias, se você percebe alguma mudança, se você tem percebido algo diferente, como que essa pandemia impacta na saúde emocional das gestantes, primeiramente. Tem alguma diferença dessa época que a gente está vivendo para uma época anterior, para um contexto anterior de pré-pandemia? Se a gente puder dizer isso, Show. Né? Pré-pandemia. Sim. Você tem percebido mudanças significativas na saúde emocional dessas gestantes?
Sim, Má, vou te contar que eu tenho uma pesquisa que eu realizei, inclusive agora nesse período de pandemia. Então, eu tenho Hum, dados do antes e do durante, né? Então, como que foi feito isso? O uhum, que a gente tem de dados aí sobre saúde mental materna? Nós sabemos que a frequência de mulheres, pelo menos aqui no Brasil, com alterações uhum, emocionais significativas é elevada, tá? Cerca de aproximadamente 65% das gestantes estão apresentando estresse, tá? Durante esse período da gravidez normal, fora de uhum, pandemia. Cerca de 35% estão apresentando alta ansiedade, tá? E cerca de 25% sintomas de depressão. Então, se a gente olhar para esses números, essas prevalências, nós já podemos perceber que é elevada e que só por elas existe uma alta necessidade de profissionais com um olhar mais humanizado, com um olhar mais voltado para uhum, a saúde mental dessas mulheres nesse período chamado perinatal, que infelizmente uhum, é muito romantizado não só pelo senso comum e sociedade, como também pelos próprios uhum, profissionais da saúde, né? uhum, Exatamente porque existe essa ideia romântica de que a mulher que está grávida, ela está plena e feliz. Mas as pesquisas científicas, elas têm mostrado que na realidade não, elas não estão. Quando a gente percebe que mais da metade delas estão apresentando algum nível de estresse, quase metade delas alta ansiedade e a cada 4 sintomas de depressão, fica bem claro que mesmo em épocas de não pandemia, é muito importante esse olhar do profissional, em especial do psicólogo, né, para essa população uhum. de mulheres grávidas. Quantas mulheres no pós-parto, essa prevalência, ela modifica um pouco, tá? Ela cai. Estranhamente ela cai, Uhum. porque a maioria das pessoas acreditam que essas prevalências elas são mais altas no pós-parto, né? Então, porque a gente sempre ouviu falar muito de depressão pós-parto e pouco de depressão na gestação. Hoje nem se fala Uhum. mais depressão pós-parto. Hoje a gente usa muito mais o termo depressão perinatal, porque já se sabe Uhum. que a maioria dos casos tem início na gestação e não no pós-parto. Então, quando na gestação não é cuidado, não é tratado, isso se cronifica e permanece no pós-parto, tá? Então, cai no pós-parto de 65% cai para uns 50 e tantos por cento de estresse. A ansiedade ela cai de 35% para 29% e a depressão cai de 25% para 20%, tá? No pós-parto. Então, assim, eu sou um pouco estranho por conta que algumas pessoas aí tinham essa fantasia, essa ideia, né, de que as alterações emocionais elas são muito mais frequentes no pós-parto e não são, mas percebe que esse número ainda é alto, é um número muito significativo e que precisa de cuidados, Muito. né? Nosso, de todos os Uhum. profissionais da saúde. E assim, a gente já sabe pelas pesquisas científicas também que se a gente investe no período da gestação, diminui as chances de continuar no pós-parto. Uhum. Tá ruim o áudio chegando ruim aí? Como é que tá pra vocês o áudio? Que pra mim tá dando um retorno. Para mim tá bom, Rafa. Como que tá pro pessoal que tá aí assistindo a Ai, gente? eu vi que alguém escreveu melhorou, então eu não sei se a pessoa Não, é escreveu que antes a alguma coisa que o Laís, áudio a não Laís tava me bom. disse que não tava dando para me ver inteira, que tava Ah, cortada. Mas tá. alguém tá Ah, vendo? então tá Tá bom. me Então vendo o som deve estar cortada? ok. Acho que tá tudo ok. Então Show, tá então tá ótimo, pessoal. ok. Então tá. Então, assim, quando a gente pensa que nós podemos trabalhar desde a gestação, né, e a gente consegue evitar uma série de prejuízos, porque quando a gente fala de saúde mental materna, ela não fica só na mulher, né, Má? Ela acaba passando para esse bebê Uhum. também. Então, assim, várias pesquisas mostram que mulheres com essas alterações emocionais significativas, durante a gestação, pode trazer como consequência para o feto nascimento baixo peso, nascimento prematuro,
tá? E pesquisas chamadas longitudinais, que são aquelas pesquisas que acompanham um sujeito ao longo de um processo de tempo. Então, algumas pesquisas que investigaram desde feto, né, até a vida adulta, que nós temos algumas poucas pesquisas no mundo, mas já existem, que foram investigando desde feto até a vida adulta, outros até a infância, outros até a adolescência, mas enfim, a maioria desses estudos, eles mostram que os filhos, que durante a gestação da mãe, a mãe teve essas alterações emocionais significativas, né, principalmente a depressão, alta ansiedade, esses sujeitos, eles tendem, ao longo da sua vida, também apresentar alterações emocionais significativas, tá? Então, existe uma mudança, inclusive, genética, tá? Então, durante lá a concepção, a gente não tem todas as determinações, né? Então, dependendo do que vai acontecer durante esse período de gestação e no pós, isso pode, inclusive, modificar a nossa genética, né? Existe até uma ciência chamada epigenética. E a epigenética, ela vai estudar essas modificações, essas influências. E, então, assim, vários artigos científicos já apontaram isso, que quando essas mulheres, então, elas sofrem de alterações emocionais no período da gestação, isso vai afetar o desenvolvimento desse sujeito. Esse sujeito, ele se torna mais vulnerável ao adoecimento mental ao longo da sua vida também, tá? Então, assim, é muito importante, além da gente saber que uma mulher deprimida no pós-parto, ela tem menos energia para maternar a criança. E isso vai influenciar no desenvolvimento dessa criança, ela vai apresentar atrasos, né, para esse desenvolvimento. Então, é uma série de consequências negativas e que, infelizmente, a gente não tem ainda profissionais em número suficiente para estar atendendo essas mulheres nesse período perinatal, né? Com esse olhar mais específico, né? Um olhar de conhecimento específico para essa área. E aí, quando eu fiz essa investigação, né, para saber esses dados de saúde mental, foi entre os anos de 2009... Rafa, só um minutinho, que o pessoal tá falando que tá me vendo cortado. Mais alguém tá me vendo cortado? Será que eu tô desfocada e que eu não sei o que fazer? Duas pessoas me falaram que estão me vendo com o rosto cortado. Deve ser o tipo do celular da pessoa, então, porque pra mim tá normal, assim, é claro, eu te vejo daqui pra baixo, mas consigo te ver normal, entendeu? Aqui pra cima não vê você. Ah, tá. Mas então deve ser coisa do celular da pessoa, tem celular da... Vê se eu puser aqui, melhora? Será que melhora? Isso, eu acho que sim. Deixa eu ver como que eu faço aqui. Desculpa, pessoal, aqui. Deixa eu ver aqui. Para a maioria das pessoas só tá cortando a testa, assim, mais na parte do couro cabeludo, sabe? Assim, aqui a gente consegue deixar a sobrancelha. Deixa eu ver se assim melhorar. Assim melhora? Se eu colocar mais altinho? Tá bem melhor. Eu acho que... Tá melhor? É isso, eu acho que agora, para quem tava ruim, agora fica bom. Sim. Ficou bom? Ah, então tá bom. Tem que ser um pouquinho mais longe, então. Ah lá. Então pronto, tá, desculpa interromper. Que tá melhor, que tá ó... Imagina, tá tranquilo. Tá bom, obrigada, gente. E aí agora continuar. Eu fiz uma segunda pesquisa, né? Então eu fiz essa pesquisa entre os anos de 2009 até 2014, que foi parte do meu mestrado, parte do meu doutorado, foi, né, fazendo essa avaliação de saúde mental aí, desde a gestação até o pós-parto. E aí eu aproveitei agora esse momento, né, de período de Covid, para reaplicar esses instrumentos, né, nessa população agora de gestantes desse momento. E eu consegui 80 gestantes, tá? Dados de 80 gestantes. No terceiro trimestre, eu tentei fazer o mais semelhante possível dos dados que eu já tinha para poder comparar de verdade. Então, assim, eu peguei 80 mulheres grávidas no terceiro trimestre. E o que os dados mostraram? Aquilo que a hipótese nossa, né, já vem confirmar a nossa hipótese.
que sim, elas estão mais adoecidas nesse período de pandemia. Só que teve um dado que eu achei bem interessante, que a ansiedade não mudou, a ansiedade continua igualzinho, 35%. Não mudou. Mas com um detalhe, apesar de não ter mudado, essa amostra que eu consegui agora no período de Covid é uma amostra de uma população de não risco. O que é uma população de não risco? São mulheres com alta escolaridade, com renda adequada, que vivem com seus parceiros. Em sua maioria, elas são primigestas, tá? São todos fatores de proteção para alteração emocional significativa. Isso é muito importante falar, porque quando a gente pega tempo de não pandemia, aquelas que vão apresentar as alterações emocionais são justamente as solteiras, as que têm mais filhos, as que têm menor renda, menor escolaridade, tá? E esse grupo agora de 80 mulheres foi totalmente ao contrário. Elas não são mulheres com condições de risco, mas elas apresentaram, sabe, assim, em relação à ansiedade, ficou igualzinho. Entretanto, tem essa questão por ela não ser de risco e ela está equiparada a uma mulher de risco, tá? No seu nível de ansiedade. E já estresse e depressão, a gente percebe uma mudança bem significativa, bem acima para o grupo de mulheres agora no período de Covid, tá? Para você ter noção, cerca mais ou menos de 4% das mulheres em período de não Covid estavam apresentando estresse em fase de quase exaustão ou exaustão, e agora subiu para 20%. Só para você ter noção, muita sabe? Diferença, fases né? mais graves do estresse, é muita diferença. Então, sim, agora em momento de Covid, realmente elas estão com maior risco aí, né? Então, aumentou muito o número de mulheres com estresse, com depressão, tá? E eu acredito que até a ansiedade, por mais que ficou a taxa igual, como a população é diferente, as características socioeconômicas são diferentes de alguém que não se caracteriza como população de risco, então já fica bem claro aí que sim, tá? Então a gente consegue confirmar cientificamente que sim, elas realmente estão com mais alterações emocionais significativas nesse período. E Rafa, eu achei muito interessante alguns pontos que você comentou, né? Primeiro, de como é importante que a gente deixe de romantizar muito a maternidade enquanto sociedade, né? Enquanto processo social, começar a falar sobre isso, falar sobre realmente a maternidade real, né? A gestação, puerpério, e real no sentido de que existem alegrias e tristezas, amores e dores. Existem os processos aí complementares por N fatores. Porque quando a mulher sente que ela precisa estar feliz e ela não está se sentindo feliz, isso aumenta talvez a ansiedade, aumenta situações assim de estresse mesmo, dela não poder contar com ninguém nesse sentido. Principalmente porque, como você disse, até mesmo os profissionais que trabalham na área romantizam muito a área da perinatalidade. E aí eu fico imaginando quais são os ambientes onde essa mulher pode andar e recorrer, que realmente vão ter onde ela vai realmente encontrar um espaço de escuta, e de escuta afetiva, acolhedora, que possa realmente acolhê-la, não só nos sentimentos positivos, porque isso é muito fácil, né? Mas nos sentimentos negativos, nas emoções que não são tão socialmente aceitas, e que importante que é a gente falar sobre isso, principalmente nessa época em que a pesquisa que você fez, muito interessante, mostra diferenças significativas, e como que a gente vai lidar com isso. Porque, como você disse, a epigenética já mostra tudo isso, todas as emoções influenciam também no desenvolvimento do bebê. Então, isso é um ciclo de saúde mental que não é só da mulher, é da família. Então, vai ampliando mesmo o espectro, né, de consequências. E aí, eu fico pensando, como que a gente, enquanto profissional que trabalha na área,
seja psicólogo, médico, professor de yoga, arte terapeuta, enfim, todos os profissionais que trabalham, que podem trabalhar nessa área da perinatalidade, como que a gente pode favorecer um processo de elaboração dessa situação emocional, às vezes complicada? O que você acha que a gente pode ter como prática? Principalmente validando os sentimentos dessas mulheres. Quando ela fala que está se sentindo sozinha, sabe, ela está se sentindo, porque muitas vezes eles falam assim, não, mas você tem seu marido, você tem sua mãe, né? Muitos não valorizam aquilo que é dito, né? O que ela está dizendo. Muitos profissionais, eles não estão muito preparados, né, para escutar sobre o sofrimento do outro, né? E aí é difícil, porque... É algo muito cultural da gente, né? Muito cultural. Então, assim, já podendo validar o sofrimento do outro, dizer, nossa, eu entendo que deve realmente estar sendo um momento difícil para você, né? Porque muitas mulheres que estão grávidas, elas querem sair na rua, querem mostrar a sua barriga, elas querem receber alguns reforços social, né? Por estar grávida, mimos, e isso não é possível. Muitas querem fazer o seu chá de bebê, sonhavam com um chá de bebê, ou chá revelação, o que for. Isso não está sendo possível. Né? Ela queria ter o seu bebê na maternidade e saber que lá na sala de espera tem várias pessoas da família aguardando para saber, para visitar, para ela apresentar. E isso não está acontecendo. Então, não está tudo bem. Não está tudo bem. Né? Não é tipo, não, mas logo, logo você vai conseguir mostrar para o seu pai, para sua mãe. Não, não é, ela queria naquela hora. Então, assim, a maternidade que ela idealizou, a fantasiada, ali não está sendo permitida por conta dessa nossa situação de pandemia. E aí essa maternidade real, que quando em épocas de não pandemia já é muito difícil, a maternidade real ela é muito difícil, porque a gente fantasia muito, né? Como que vai ser, muitas vezes a mãe se torna invisível, só se vê o bebê, né? Sim. E uma série de situações que a gente acha que, nossa, eu vou dar conta, mas o corpo fica muito exausto e fica muito difícil, e são muitas sobrecargas. Então, assim, a maternidade real em tempo de não pandemia já é bem difícil, muitas vezes até adoecedor para algumas mulheres. Quem dirá agora, nesse período, né, de isolamento social. E então, assim, isso se torna uma maternidade real duas vezes, né, com uma potencialidade estressora ao cubo. Né? Sim. Então tem um potencial estressor aí muito maior, muito maior. Então, assim, o profissional, ele não deve, então, diminuir aquele sofrimento, dizer, não, aguenta mais um pouquinho, é normal, né? Coisas assim. Mas sim validar de verdade, sabe? Validar aquele sentimento e ver se é possível alguma coisa. Algum tipo de tecnologia diferente mesmo, sabe? Assim, para os avós poderem conhecer o bebê, ser permitido, sei lá, um Zoom dentro do hospital, alguma coisa assim, sabe? Para que esses avós possam estar ali de alguma forma no virtual. Mas, assim, o hospital ele precisa acolher, os profissionais de saúde precisam se reinventar, né? Nesse momento, para que a gente possa ajudar a amenizar esse sofrimento e essa dor, né? De ter que vivenciar esse momento que você já planejava, que você sonhava, e que por forças maiores realmente não está sendo possível. Eu acho que isso na época da pandemia... Muitas vezes, Pode falar. Não, porque eu tava... Você... O som chega de... Sim. Pode falar, Rafa. Não, eu ia dizer que agora, nessa época de pandemia, mesmo o ultrassom, né, que você quer ir com um acompanhante, você não está podendo,
né? Ficar naquele momento ali sozinha, né? E você queria dividir aquele momento com alguém. Sim. Então, tudo isso traz uma série de angústias, né? São Uhum. precauções que nós temos que tomar, sim, né? Cuidado com a saúde da gestante, cuidado com a saúde dos profissionais. Mas isso não pode ser Uhum. passado de forma banalizada, né? No sentido de, olha, tá tudo bem, fica tranquila, né? Menosprezando, diminuindo aquele sentimento, né? Uhum. De solidão, de angústia, de insatisfação, Uhum. né? Então, Sim, eu com penso assim que o certeza. principal é a gente realmente validar esse sentimento, sabe? Não tem o que fazer, não dá para deixar entrar, mas tentar ver outras possibilidades que dentro daquela instituição é possível e validar aquele sentimento. Uhum, isso eu acho muito importante, né? Nessa situação, validar, conseguir abrir espaço de escuta para essas mulheres, para essas famílias. E eu tenho visto, tenho percebido também por mim, que estou gestante, que muitas vezes nós nos preocupamos muito com a saúde física, né? A saúde, tá, então a gente tem que se paramentar toda, a gente pensa muito no físico, em estar protegido fisicamente desse Covid, mas a saúde emocional, a saúde psicológica, a saúde mental, ninguém pensou. Como que a gente vai proteger a nossa saúde mental? Como que a gente vai proteger a nossa saúde emocional? Claro que a pandemia trouxe uma urgência desde o físico, porque é um vírus que te atinge o físico. Mas e o emocional? A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa encontrar, talvez, estratégias criativas, como você disse, Rafa, de proteger o emocional, o espaço emocional das mulheres, dessas mães, porque talvez o prejuízo a longo prazo disso, de não se proteger a saúde emocional, seja muito grande. Porque um dia eu tenho fé e esperança que esse Covid vai desaparecer, que vão inventar uma vacina, mas e o emocional? O que a gente vai inventar para acudir essa saúde emocional? Então eu tenho pensado muito nisso ultimamente, como a gente pode fazer enquanto profissional e como a gente pode fazer enquanto rede de apoio, as pessoas que não são profissionais da área da maternidade, da perinatalidade. O que a gente pode fazer enquanto família, enquanto amigos? O que a gente pode fazer para ajudar uma filha, uma tia, uma sobrinha, uma amiga que está gestante? Ou puérpera, né? O que a gente pode fazer? Como que a gente pode proteger esse espaço emocional? E aí, pessoal que está assistindo, que Perfeita está rede aí de apoio acompanhando a que precisa gente, existir. sim, o pessoal que está acompanhando pode dar palpite, pode dar a sua experiência também, que é muito importante a gente compartilhar tudo isso. É importante a gente falar sobre isso, porque a gente está num momento em que é um momento inimaginável, e o que a gente vai inventar para solucionar isso? Esse é um pouco o objetivo da conversa, né, Rafa? A gente poder fazer uma chuva de ideias com relação ao que a gente já sabe também de experiências prévias, como você tem muita experiência nessa área de perinatalidade, e inventar novas formas de acolher essas mulheres. E nesse aspecto eu acho muito importante essa rede de apoio afetiva, tanto como família, amigos, profissionais, terem essa atitude de escuta e de validar o sentimento, para possibilitar a construção de narrativas mesmo. Como você disse, é um momento de muita falta. Tem coisas que eu queria fazer e não vou poder. Tem pessoas que eu queria que me acompanhassem que não vão poder me acompanhar. Se eu queria fazer um chá de bebê, não vou poder, pelo menos da maneira como eu gostaria. Então, eu preciso elaborar algo que dê um contorno emocional para essa vivência, não é verdade? Sim, com E eu certeza. penso que isso E é assim, urgente da gente pensar. sim, muito urgente, é urgente, porque é para agora, né? É hoje. E dentro da psicologia, por exemplo, nós temos uma técnica chamada pré-natal psicológico.
que não serve só para a gestante, mas nós podemos fazer tanto com o casal grávido quanto com também a rede de apoio, sabe? Porque em tempos normais, a rede de apoio, muitas vezes, ela se torna desapoio, sabe? Em algumas famílias. Porque a gente tem algumas pessoas que aquela puérpera vai ter que contar, mas que são muito invasivas, né? E muitas vezes acaba sendo mais um fator potencial de risco de... Isso não vai ser diferente, a família ela não muda. Ai, eu acho que eu caí de novo. Será que fui eu? Tá dando pra... Caí ou não, Mariana? Travou seu vídeo, mas continuou dando para ouvir. Tá, voltou, Rafa. Voltou. Voltou? Tá. Voltou. Então, eu estava falando o seguinte, que infelizmente nós temos, às vezes, né, uma rede de desapoio, né? Mas isso é porque nós precisamos também psicoeducar essa rede de apoio, que muitas vezes não tem informação, tá? Então, como muitas dessas pessoas não têm informação do que fazer, de como realmente ser útil para ser de fato um fator de proteção para aquela mulher no pós-parto, é que a gente precisa de mais grupos, né? Que leve essa informação também para essa rede de apoio. Porque a gente pensa muito em grupos feitos com gestantes, com mães, e poucos pensamos em fazer grupos com os pais, com os avós, com os tios. E que é de extrema importância a gente poder começar a pensar nesses grupos, nós profissionais da saúde, para oferecer uma melhor orientação. Por exemplo, a gente sabe que um dos maiores vilões, né, da amamentação, por exemplo, é a própria mãe da parturiente, porque da puérpera. Porque a mãe muitas vezes fala, não, mas eu te dava chazinho, dá chazinho aí, dá aguinha, porque essa criança tá com sede, eu fui mãe de 5, foi assim que eu fiz, e tudo mais. E aí aquela mulher, ela recebe uma informação do médico, por exemplo, de que não, tem que ser só o peito exclusivo até os 6 meses, e de repente, né, vem outras pessoas da família e começam a falar, não precisa, dá um leite industrializado para essa criança dormir, deixar você dormir, coisas assim. Então, quer dizer, falta informação para essa rede de apoio, informação qualificada. Então, os profissionais da saúde, eles precisam também se voltar para essa rede de apoio e trabalhar com a rede de apoio, né? De forma a psicoeducar, mostrar para eles, olha, gente, a conversa precisa seguir um caminho. Né? A gente aqui fala, por exemplo, do aleitamento até os 6 meses, de forma exclusiva, porque isso vai trazer tais e tais benefícios, vai ajudar a diminuir a mortalidade infantil, vai trazer uma série de benefícios para o corpo da mulher. E aí, quando eles passam a saber, eles se tornam rede de apoio de verdade daquela pessoa. Sim. Percebe? Porque mesmo essa rede de apoio, né, que está ali, é uma rede de apoio potencial, mas que às vezes prejudica, em algum sentido, essa mulher, no sentido de realmente não estar apoiando, mas está sendo um fator estressante maior. Essa rede de apoio foi criada em outra época, tinha outros conhecimentos, com certeza, se não existem problemas maiores, essa mãe dessa gestante ou dessa puérpera está fazendo isso desde uma postura de amor, de preocupação, mas é porque são informações de outras épocas, né? E realmente falta muita informação porque eu acho que é o que a gente comentou no início, é tudo muito, como se fosse tudo muito natural, como se fosse tudo muito instintivo, e não há muito espaço para escuta das emoções que não são tão positivas de acordo ao que a gente pensa como sociedade. E aí eu fico pensando mesmo, né, como a gente pode educar essa sociedade, como a gente pode trazer essa família para perto, os amigos, ampliar essa rede de apoio afetiva, e que possa estar funcionando como um fator de proteção. E aí eu vejo, por exemplo, nas minhas aulas de yoga e dança,
Eu sinto que é uma atividade de extrema... que funciona como um fator de proteção nesse sentido, porque quando as mulheres estão dançando e depois compartilhando as experiências, uma escuta a outra e fala, nossa, não tinha pensado nisso, mas eu também me sinto assim. Quando elas colocam em desenho o que elas dançaram ali, elas plasmam num desenho, elas estão construindo de uma forma a sua narrativa pessoal para aquela vivência. E os benefícios disso como uma espiralzinha, né? E vai tocando outras mães vão pensando no assunto, ela mesma vai se assimilando o que está sentindo. Isso eu sinto que é um fator de proteção para esse emocional, que a gente, como profissional e como rede de apoio, pode ajudar a construir essas narrativas, seja através da psicoterapia, seja através da dança, através de grupos de mães, mas através de momentos e situações onde a mulher possa se sentir acolhida, possa chorar, possa dizer, olha, eu não estou gostando disso, eu não estou gostando de estar grávida nessa época, eu não estou gostando de ser mãe, porque também é preciso acolher isso, para poder deixar emergir o positivo, né? Perfeito. Não sei o que as pessoas aí pensam disso tudo, mas, nossa, eu acho tão importante a gente conversar sobre isso, sobre essas vivências de tanta falta, e que muitas dessas faltas, elas são faltas porque a gente não está tendo controle de fazer diferente. A gente não está no controle. A gente nunca está, né? Mas até mesmo as coisas que a gente tinha um pouco de controle antes, a gente perdeu completamente esse chão. Perdeu completamente a possibilidade de controlar algo, né? Isso eu acho que é um fator que influencia muito nessa ansiedade, no estresse, essa falta de contorno para tudo isso. Sim. A Sil está falando, sim, super importante esse diálogo. Tem aqui no grupo que está seguindo a gente, que está acompanhando a gente, tem profissionais da área da perinatalidade, que eu já vi alguns aí, tem amigos, tem família, tá? Tem alguma gestante, alguma puérpera escutando a gente que possa dizer se identifica com o que a gente está dizendo ou não, ou alguém que acompanha mães e que também tem vivido essas experiências. É super importante essa conversa mesmo, não só entre nós, né, Rafa, mas com as pessoas que também estão acompanhando. Desromantizar a maternidade, acolher todos os sentimentos. Uhum. Sim, precisamos, né? Desromantizar para que a mãe possa se sentir bem, cada vez mais saudável. Quando a mulher está saudável, o bebê também vai se desenvolver mais saudável. E aí a gente consegue pensar em uma geração futura mais saudável. Eu gosto muito de fazer uma reflexão, Ma, que é o seguinte, a gente sabe que a cada 5 pessoas, hoje aqui no Brasil, a prevalência é essa, a cada 5 pessoas, uma apresenta algum transtorno mental. Tá? Então, 5 pessoas, uma vai apresentar algum transtorno mental. E a cada 4 gestantes, uma pelo menos apresenta sintomas de depressão. Será que isso já não vem, então? Acho que eu caí. Tá ouvindo? Não caiu não, Rafa. Será que eu? Alô? Tô ouvindo. Tá. Será que é a minha internet? Tô ouvindo, Eu não sei se é a minha ou é a sua. Mas o fato é assim, ó. Será, então, que esse número de mulheres com alterações emocionais significativas durante a gestação estavam num número até às vezes mais alto, né, anteriormente, e que não foi avaliado, que a gente não tinha como medir, e hoje nós temos a cada 5 adultos um com algum transtorno mental, né? Então me parece que existe alguma associação, já que a gente já sabe, né, essas modificações epigenéticas que vão ocorrer aí no organismo do próprio feto em desenvolvimento.
Então é muito sério. Então a gente precisa urgentemente voltar para as questões da perinatalidade, todos os profissionais, de forma mais humanizada, reconhecer que a maternidade não é romântica, que existe uma maternidade ideal, que existe uma maternidade real, e que isso precisa ser acolhido, que não é frescura, que não é, né, coisas pejorativas, mas que precisa ser realmente valorizadas as falas, né, o lugar de fala dessas mulheres, para que a gente possa ter futuramente pessoas saudáveis, né? Esses bebezinhos, para que eles não tenham essa condição de risco futuro de um transtorno mental ao longo da sua vida. Quando a gente cuida logo no início da vida, a gente consegue construir uma sociedade diferente, uma sociedade melhor. É a longo prazo. Talvez a gente não consiga mudar a curto prazo, mas a longo prazo é possível. A Caroline Almeida está dizendo que é psicóloga e se interessou por esse contexto por quase entrar em depressão no pós-parto. Eu acho que algumas pessoas que trabalham na área da perinatalidade, algumas vêm por essa via, né, por esse caminho, tentando sanar algo, né, da sua própria experiência, porque aí entrou realmente em contato com quão necessário é isso, quão necessário é a gente estudar e apoiar e ser rede de apoio profissional para pessoas que estão vivendo esse período da maternidade, que é tão romantizado e que de repente a gente precisa ir como que rompendo com alguns tabus. Eu acho que a maternidade é um dos tabus da nossa sociedade, porque é tudo isso. Não a maternidade, mas o lado de sombra da maternidade, né? É um tabu, ninguém pode falar disso. Porque se você fala que você está cansada ou esgotada, mas você tem um bebezinho lindo, saudável. Sim, eu sei disso. Não são coisas excludentes. As mães sabem que tem um bebezinho lindo e saudável, mas também estão cansadas e às vezes querendo voltar para a vida que tinha antes, enfim, todas as questões que a gente já sabe desse contexto perinatal. E que agora em pandemia se exacerba, né? E aí eu tenho pensado muito sobre isso. Para mim, confesso que para mim também, como que eu vou construir a minha narrativa pessoal de tudo que eu estou vivendo, que realmente não está sendo fácil. Então, como que eu vou construir a minha narrativa? Qual vai ser essa história de gestação e maternidade, sendo que quando eu comparo com uma maternidade no momento anterior da minha vida, foi diferente, sempre é diferente, né, as gestações, mas foi muito diferente e muita coisa por conta da pandemia. Então, como eu vou construir e como eu vou auxiliar outras pessoas a construírem as suas narrativas, pensando nesse futuro saudável, né, porque a gente precisa construir uma narrativa que possa incluir todos esses aspectos. E outra coisa muito importante que você falou, Rafa, que eu fiquei pensando, é como as mulheres grávidas que estão no grupo de risco, né? As mulheres grávidas que precisam, que vivem um contexto social ainda cheio de fatores de risco, né? Como que a gente poderia ajudá-las também a elaborar toda essa situação? Porque cada mulher está num contexto diferente. Tem pessoas que são mais privilegiadas, tem pessoas que estão aí na linha de frente, realmente ali de cara com a pandemia. E aí eu imagino que o aspecto emocional dessas mulheres que estão já num grupo de risco, num risco social, né, sejam muito mais afetadas com tudo isso. Como vão ser as políticas públicas, sim, inclusive, para lidar com isso? Sim. Para esse grupo de risco, né? Se torna ainda, maior, né? Então, assim, praticamente 100% dessas mulheres acabam apresentando aí, né? Essas alterações emocionais. E isso a gente não consegue muito, assim, em um curto prazo,
fazer algo para mudar no curto prazo, porque isso é uma questão política também, a gente tem que saber em quem votar, né? Porque a gente, por exemplo, aqui no Brasil, a gente sabe, por exemplo, que nós temos as mulheres pobres, de baixa escolaridade, como sendo aquelas que mais têm filhos, por falta de informação de planejamento familiar. Então, por exemplo, a nossa política pública de saúde até oferece, mas não oferece com qualidade, não oferece com segurança, com eficácia. E é por isso que a gente tem uma série dessas mulheres, né, com muitos filhos, mesmo que elas não tenham planejado, percebe? Então, é toda uma reestruturação social que precisa ser feito para que a gente possa, né, de fato, ter uma transformação aí. Porque tudo vai ser remediativo, né? Tudo que a gente fizer, né, nesse momento vai ser uma ação mais remediativa, né? Vamos fazer um Zoom, né? A gente chama as pessoas, faz uma reunião no Zoom, vamos falar sobre, né, uma psicoterapia, vai ser algo mais remediativo. Mas eu penso sim que a gente precisa pensar a longo prazo também. Então é de extrema importância que a gente já comece agora a formar profissionais diferentes, com um olhar diferenciado, para que realmente assuma a sua postura na sua ação, na sua tarefa. E se eu então, tenho que fazer planejamento familiar, então eu não vou ficar só distribuindo camisinha e marcando laqueadura ou vasectomia. Isso não é planejamento familiar, isso é método contraceptivo, não é planejamento. Então eu preciso fazer um planejamento familiar, né? Com eu tenho visto mulheres. aqui Eu preciso investir na educação. A gente sabe o quão precário é as escolas gratuitas, né, públicas aqui no nosso país. O quanto que as crianças sofrem violência simbólica. Violência simbólica é aquela que a gente sofre, mas não sabe que aquilo ficou naturalizado, sabe? Parece que aquilo que é assim mesmo. É assim mesmo não ter carteira, é assim mesmo faltar professor, é assim mesmo a lousa não tá boa, né? Então, assim, ficou meio que naturalizado. Então, assim, é uma questão que não é só do profissional, é uma questão social, uma questão de ordem política. Né, para a gente poder algo que é bem mais amplo, né, do que uma atitude individual, é realmente o coletivo. Isso. Tem bastante gente aqui falando que está se especializando na área da perinatalidade, que gostoso, né? Também ver que tem mais profissionais. Tem a Cris, que disse que está se especializando depois após a gestação percebeu a importância desse cuidado. E agora ela é puérpera, faz 1 ano e 3 meses. A Sil disse que tem feito grupo de acolhimento de gestantes e puérperas na atenção básica. A Sil faz um trabalho maravilhoso também na atenção básica, né? Com todos os grupos aí. E aí contando o que faz com gestantes e puérperas também. Acho muito importante isso, essas posturas profissionais, né? A Lu dizendo, queria tanto atingir essas mulheres do grupo de risco social, mas realmente é necessária essa reestruturação social e política. Sim. Planejamento familiar, importante olhar para as questões de planejamento familiar. Quando a gente olha para a perinatalidade, a gente tem que olhar para esse âmbito social, político, realmente de planejamento, buscar atingir as mulheres também que estão nesse grupo de risco, que aumenta o fator de risco para transtornos mentais, para adoecimento emocional, né? A Lu está perguntando como que é o pré-natal aí na Nova Zelândia. Bom, eu estou na Nova Zelândia e estou grávida, né? Lu, eu não sei nem te dizer, assim, de uma experiência coletiva. Eu não me sinto apta para dizer como que é aqui, sabe? Nem para emitir nenhuma opinião mais firme, porque eu cheguei aqui, já ficamos em quarentena, então o meu processo de gestação, ele se misturou muito com o meu processo de adaptação aqui no país. Então eu não conheço muito como que são, no geralzão da coisa, como que é feito o pré-natal.
né? Comigo tem acontecido dessa questão emocional não ser muito bem acompanhada, né? Nesse momento de pandemia, pelo menos. Aqui existe muita... Eu sinto, né, que tem muita proteção física, todos os cuidados físicos, mas a parte do emocional eu ainda não senti muito esse pré-natal, esse acompanhamento no pré-natal, né? Mas eu não sei se isso é uma experiência minha, porque realmente eu não conheço, né? Porque eu realmente estou sensível, ou porque eu realmente estou me adaptando a esse país. Então é difícil emitir uma opinião, assim, realmente que eu me sinta segura de dizer como que é o pré-natal de maneira ampla aqui, né? Mas isso que a gente tem que pensar, né? Como o acompanhamento pré-natal e pós-natal, ele perpassa âmbito individual, mas também muito social e político. E é necessário a gente olhar para isso como profissional, como rede de apoio das gestantes e puérperas, e como sociedade mesmo, como ir atrás dos direitos e buscar e tentar fazer essa mobilização, né, para que esse assunto seja cada vez mais falado e conversado. Deixa eu ver que horas são aqui, pessoal, porque faltam 4 minutinhos para a gente terminar a nossa live. Passa muito rápido. Rafa, você gostaria de dizer mais alguma coisa? Olha, eu gostaria de agradecer esse convite, esse bate-papo aqui foi maravilhoso, né? É necessário, por mais bate-papos como esse, né? Extrema importância. Sim. Que promove reflexão na rede de apoio, promove reflexão nos profissionais de saúde, para as próprias gestantes. Então, assim, eu penso que o que aconteceu aqui foi um bate-papo muito importante e que realmente, assim, que outras pessoas possam também, né, ter um bate-papos assim, também, porque isso é uma forma de ajuda, né? Isso é uma forma Sim. de apoio que imediatamente a gente pode fazer para tentar amenizar alguma coisa. Eu acho que são importantes essas iniciativas, né? De conversar mesmo, de levar reflexão, de falar no assunto, de abrir mesmo a boca e falar, para tornar algo, quando a gente fala, a gente torna real a coisa. Então eu sinto como o nosso trabalho e a live de hoje é como uma sementinha que a gente vai plantando, que a gente pode fazer crescer e a gente não sabe o quanto, mas é uma atitude, é uma sementinha que a gente pôs ali e que alguém ouviu uma coisa e vai reproduzir ou vai refletir sobre, vai passar adiante e isso vai formando um campo bonito, né, de florescimento da área, porque é importante para a saúde emocional das mulheres, das famílias, dos homens, né? O objetivo não era falar dos homens aqui, dos pais, mas eles também têm eles também precisam de um espaço de escuta, né? Às vezes eu sinto que eles são muito deixados de lado também nessa época da maternidade, por N questões, mas também seria muito legal falar sobre isso. Tem movimentos também de homens, né, que falam sobre a paternidade. É importantíssimo para a saúde de todo mundo, da sociedade no geral, como você disse, né, Rafa, a longo prazo. E aí, cada um no seu trabalho, na sua vidinha, plantando essa sementinha, a gente forma um lindo campo aí, um lindo bosque. Não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa. A live vai ficar gravada para vocês repassarem para todo mundo, né? E fiquei muito feliz de ver bastante gente aqui, bastante gente conhecida e bastante gente que eu não conheço, que deve ser por sua parte, né, Rafa? Bastante gente de ambas as partes. E agradecer. Show. E se vocês quiserem deixar comentários, escrever para mim, para Rafa, lá no Instituto Mater Online, aqui no Andanças, serão super bem-vindas e bem-vindos. Tá? Obrigada, Rafa. A gente continua aí em contato.
Obrigada a todo mundo que participou. Beijão. Obrigada, Má. Beijo para todo mundo.